Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais uma Segundas com Emmanuel. Estamos dando início à nossa semana de trabalho da FEMEL. Antes da gente começar, eu gostaria de lembrar a todos os que estão presentes aqui no Google Meet e os que vão assistir depois, seja pelo Face da FEMEL ou no canal do YouTube, que nós teremos no domingo, agora, dia 10 de outubro, o atendimento do Manolo. Ele vai voltar com todas as regras, respeitando os protocolos de biossegurança da Covid-19. Vai ter apenas o atendimento, nós não teremos a palestra, nem a água fluidificada, mas haverá o atendimento corretinho, sempre no mesmo horário, começa às 9 da manhã, lá na nossa Casa Espírita FEMEL, que já está prontinha, toda organizada para receber o pessoal e o Manolo que virá fazer o atendimento. Então, domingo agora, dia 10, Manolo estará de volta conosco, tá bom? Na FEMEL, porque ele já estava atendendo aqui em Londrina, né, e na região. Para dar início a nosso estudo desta noite, eu vou convidar o nosso irmão Osmar para fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Que Deus nos ilumine, que possamos, através desse estudo, ter um conhecimento, melhorar nossa sintonia, que Deus possa nos fortalecer, para que possamos, através desse estudo, conhecer um pouquinho mais da palavra do Divino Mestre. Agradecer a todos que estão participando, que estão em busca de aprendizagem, de se melhorar, que Deus possa nos fortalecer. Agradecer também a nossa Mãe Terra, essa água que derramou, que veio limpar o nosso ar, aumentar a nossa água, para que a gente possa ter esse benefício. Agradecer a Deus por tudo que Ele nos está nos dando. Obrigado, Pai. Só tenho a gratidão ao Divino Mestre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Obrigado, Osmar. Muito bem lembrada. Gratidão pela chuva, né? Que nos abençoou aí esse fim de semana, que vai continuar aí nos ajudando, né? Esse momento que precisa de tanta plantação, a umidade do ar, a nossa saúde, né? Gente, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou colocar o nosso capítulo para a gente ler aqui na tela, tá? E, conforme a gente sempre faz, eu vou, então, fazer primeiro a leitura, só retomando a nossa didática aqui do nossas Segundas com Emmanuel. Faço primeiro a leitura do capítulo, que é curtíssimo, né? Hoje é o capítulo 13. E, na sequência, eu vou falar sobre o trecho do Evangelho, da onde Emmanuel tirou a sua citação, e depois a explicação do Emmanuel, tá bom? Estou colocando agora, estou partilhando a tela. Vou pôr para vocês, então, deixa eu aumentar aqui. Olha lá. A nossa leitura de hoje. Capítulo 13 do livro Pão Nosso, que eu disponibilizei já ontem esse capítulo no Whats. Ele está lá, o livro, né, para a gente fazer esse estudo. Então, cada segunda a gente pega um capítulo. Estações necessárias. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Essa passagem está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, é uma citação de Pedro, tá? Os crentes inquietos, quase sempre, admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas procedências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu, tão só
pela enunciação de alguns hinos. Enquanto enorme percentagem de espiritistas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isso constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. A palavra de Pedro à massa popular contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, em que se converta, a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a seguinte. Deixa eu diminuir aqui agora. Leitura feita. Agora vamos lá. Segunda proposta que a gente coloca aqui é a gente pegar lá no Atos dos Apóstolos a citação de onde o Emmanuel tirou, o contexto, né? De onde ele tirou esse arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, essa passagem da Bíblia, eu fui, como ele está citando aqui o versículo 19, eu fui lá no primeiro versículo, onde Pedro e João chegavam à porta do templo, quando viram um homem coxo sendo trazido para ali se assentar e pedir esmola, estava sendo carregado. E o homem pede esmola aos dois discípulos, que oferecem a ele a cura em Jesus. É o momento em que Pedro e João olham para aquela pessoa e dizem assim, não tenho ouro nem prata, olhem para nós. A citação diz assim, olhem para nós. Não temos ouro nem prata, mas temos, né, a palavra do Cristo. E o homem, ele diz assim, levanta-te e anda. Olha aqui, que bonito o que Pedro diz. E o coxo se escora nos dois, levanta e entra andando no templo. E isso, um grupo grande de pessoas vivencia esse milagre, essa cura desse coxo, que foi na porta da entrada do templo. Então, esse coxo aceitou a cura, levantou e foi orar junto com Pedro e João no templo. A multidão, vendo aquilo, né, acaba se aproximando de Pedro e Pedro aproveitou então para dizer o que para a multidão naquele momento. Ele diz assim: Jesus fez muito mais e vocês escolheram crucificá-lo. E aí é aquele momento que você fala, caramba, então a citação foi feita, né? A situação passa-se depois da crucificação de Jesus. E aí ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, né? Que é a questão de o povo da região preferir libertar, né? Um criminoso que libertar Jesus, certo? Então ele diz, olha, esse seria o pecado. Passou alguém aqui fazendo muito mais que nós, e por que vocês param e olham para nós como os curadores, quando nós somos apenas portadores da verdade que ele trouxe? Olha que consciência que Pedro e João trazem. Na sequência, só para a gente entender, Pedro e João, como eles pararam na porta de entrada do templo e começaram as pregações, eles foram presos.
porque muitos pararam e começaram a se converter ao cristianismo frente ao que tinham visto. E os soldados prenderam eles, passaram a noite e proibiram ele de tocar o nome de Jesus. Né? E dessa vez Pedro não nega e diz, não, nós viemos aqui em nome da verdade de Deus e vamos continuar fazendo. E em virtude do número de pessoas que viram a situação, eles acharam melhor soltar os dois, e aí a gente finaliza essa parte da citação que o Emmanuel nos trouxe. Então, eu lembrei nesse momento que eu estava fazendo essa leitura, do curso da Joana de Ângeles que eu faço, eu estou encerrando o 3º módulo, e como Jesus foi tratado pelas pessoas no momento, né? No período, né? Porque o Gelson, ele vai trazer lá nesse curso da Joana, que Jesus, por ter sido filho de Maria e não, o pai não era José, ele sofreu muita discriminação das pessoas, que olhavam para ele como, mas que bastardo é esse? Que mãe é essa? Ele carregava o peso desse olhar das pessoas, né? Olha que incrível visão que ele trouxe nesse curso. Parei e falei, nossa, né? Maria sofreu essas discriminações e Jesus também sofreu discriminado pela... E é claro, ele foi desprezado. E é claro que o episódio que Pedro se refere, né, do Barrabás, né, é o momento em que os judeus, eles crucificam Jesus, porque os judeus, eles não viam Jesus como um Messias. O Messias, o salvador do povo judeu, deveria ser um herói, deveria ser corajoso, um guerreiro, que levaria o povo hebreu a ser o povo mais importante, né, o povo eleito por Deus. E Jesus, na sua mansidão, né? Se alguém lhe bateu numa face, oferece-lhe a outra. Então, os judeus não veem Jesus como o Cristo, como o Messias. Por isso, pediram para libertar Barrabás. Mas, mesmo assim, Pedro diz, arrependei-vos. Olha que importante, né? Ele não está dizendo assim, vocês não creem em Jesus, arrependam. Foi um inocente que foi morto. O criminoso foi liberto, né? Arrependei-vos, pois chegará o tempo do refrigério, do conforto de suas almas. E aí, a gente vem. Agora a gente consegue, esse caminho, gente, que eu percebi em Emmanuel, agora a gente consegue trazer a interpretação dele. Então, pensando nessa citação aí da Bíblia, agora a gente vai lá no primeiro parágrafo, ó. Tá pequenininho aí, mas eu só vou repetir para a gente comentar. Ele começa assim: os crentes inquietos. O que é crentes? Nós não podemos carregar essa palavra crente. Ela é uma palavra usada aqui no Brasil, antigamente, com uma maneira muito pejorativa de se referir às pessoas que não são católicas, certo? Ah, esse fulano não é católico, ele é crente. Não é isso que ele está falando. Crente é aquele que crê. Crendo em qualquer coisa, em qualquer religião. Não é crer no catolicismo, crer no espiritismo, é crer. Então, os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas procedências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram com títulos mais elevados, junto aos mensageiros divinos. O segundo parágrafo, se você for com dúvida, ele completa primeiro. Ele está dizendo das cerimônias que a gente frequenta, cada um na sua religião, dos atos externos que nós fazemos, das orações repetidas sem sentido, que para você já basta chegar e falar, estou livre dos meus pecados, vou rezar 10 Pai Nosso, 5 Ave Maria. Não tem problema, ninguém está dizendo que você não possa fazer isso, mas é esse cerimonial, apenas o culto externo não te eleva a mais que ninguém. É isso que ele está dizendo.
Aí no segundo parágrafo, ele diz assim, ele começa falando dos católicos, você começa a ler, você fala assim, Emmanuel, o que você está falando? Ele não está falando mal dos católicos. Ele está falando justamente dessas cerimônias exteriores, de você mostrar para o outro, você ir ao templo e mostrar para o outro, olha, eu sou católico, olha, eu sou espírita, vamos, eu vou ao centro espírita, eu tomo passe na casa espírita. E daí você é espírita só dentro da casa espírita, não é isso que ele quer. Então ele fala, ó, os católicos romanos querem ficar isentos das dificuldades com as suas cerimônias exteriores, no ir à missa, não é? Os protestantes acreditam na identificação com o céu pela enunciação de hinos, hinos de louvores, cantar. Só isso já basta? Ele fala, não, não basta. O espírita, não é para o espírita se achar melhor, porque o Emmanuel não está defendendo o espírita e criticando o católico e o protestante. Não. Ele diz, ó, o espírita, ele vai no centro espírita, ele frequenta algumas sessões e acha que está na intimidade dos bons espíritos. Nossa, ó, eu fui lá na sessão, ou eu assisti a palestra, e aí nesse momento da pandemia, em que a gente ficou privado de ir ao templo, aí a gente está aqui, agora. Alguém duvida que neste momento nós estamos sendo protegidos pela espiritualidade da casa espírita, da nossa fraternidade? Eu não duvido. Eu sei. Eu creio, eu sinto. E muitas vezes os mentores da casa espírita vêm nos trazer nas sessões mediúnicas essa proteção. Então, não precisa estar dentro do templo, da casa espírita, para ser espírita. Agora, cada um está em sua casa e estudando. E foi, vocês lembram no começo? A gente já está uma caminhada longa aqui no MIT, né? Fazendo evangelhos, cursos, estudos de livros, que ano passado tinham muitas pessoas que eram resistentes, no começo desse ano. Tem que voltar à atividade. Na casa material? Tem, quando a gente tiver segurança, quando as pessoas estiverem vacinadas, que é como a gente está voltando gradualmente. Já imaginou se a gente fica 1 ano e meio longe da casa espírita e fala, não vou estudar mais? Ou eu só sou espírita quando eu tomo paz? Então a gente deixava de ser espírita por quase 2 anos e volta a ser espírita quando a casa espírita abriu. É isso? Não, não é. Não é. Não é isso que o Emmanuel está dizendo. Não sei se estou sendo clara para vocês. Não é onde você vai, não é o tomar o passe, não é o frequentar a sessão mediúnica que te faz ter intimidade com os espíritos, para que você se ache melhor. Não. O movimento é para dentro. Olha lá o próximo parágrafo. Tudo isso constitui preparação valiosa. Então, o católico ir à missa, o protestante cantar seus hinos e o espírita ir à casa espírita e frequentar as sessões é uma preparação valiosa, mas não é tudo. Então, onde está o resto? Qual é a dica que o Emmanuel nos dá após esse puxão de orelha, né? Ele dá um puxão de orelha, agora ele dá uma dica. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. Olha ali de novo, ele falando, o que é o esforço iluminativo para o interior? Não é o interior do templo, é o nosso interior, é a nossa fé, somos nós com nós mesmos. Ó, estamos no capítulo 13, e ele já está falando isso de novo. É o aplicar o evangelho, aquela palestra que você ouviu, dentro de você, e não para o outro ver. Porque o movimento não tem que ser, nós espíritas deveríamos, né, já estar num estágio um pouco maior do que apenas precisar frequentar um local para nos sentirmos melhores, para alcançarmos, digamos assim, a cura.
nós deveríamos estar buscando no interior de cada um, além de ir ao templo, entende? Então, sem esse movimento, essa busca para o interior, de você se iluminar, o que é você se iluminar? É o seu espírito crescer ao ponto dele voltar a ser luz, não é? E assim você penetrará o santuário da verdade divina. A verdade divina, Deus, ele está dentro de nós. O nosso eu maior é nós termos contato conosco mesmo, com os nossos defeitos, sim, temos muito. Nossa, mas também temos qualidades. E nós vimos nos últimos encontros, né? O último, a gente estava falando no último encontro sobre pensaste nisso, né? Que Deus nos deu o corpo para agirmos. No anterior, falando das potencialidades que o nosso corpo possui na ação. Qual é a ação? Na ação do bem, que é um movimento para fora do eu. Então você se volta para o eu na fé, no fortalecimento do seu crescimento espiritual. E o movimento para fora do eu é a caridade. E a gente pensa muitas vezes, erroneamente, que caridade é a gente fazer doação de comida, doação de dinheiro, doação de roupa. É também caridade. Mas todo o esforço que o indivíduo faz em relação ao outro pode ser caridade. Eu estou caminhando em direção ao outro, de que maneira eu caminho para o outro? Esbravejando, gritando, raivoso, espumando pela boca, que nem o povo diz, né, com sangue nos olhos? Ou eu caminho na tranquilidade de levar a caridade para dentro do meu trabalho, para dentro da minha casa espírita, para dentro da minha casa. É um movimento do eu com os outros, que são os nossos próximos ao nosso redor. É o espalhar a nossa luz para os outros. Isso também é caridade. Alguém já tinha pensado nesse ponto? Então, a palavra de Pedro, a massa popular lá na frente do templo, depois da cura do coxo, ela contém a síntese do vasto programa de transformação a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. Aí, olha o título. Há estações indispensáveis para a realização da nossa felicidade, a nossa união com Cristo. Nós não vamos alcançar de uma vez a iluminação. Nós não vamos conseguir a eterna claridade, né? Esse nosso espírito brilhar numa vida só. Não vamos, nós não sabemos tudo o que nós fizemos para falar que a gente quitou tudo numa vida. Tantas outras, milhares de vidas, tantos erros cometidos, e achar que só nessa daqui a gente já resolveu tudo. Não. E essas estações indispensáveis que ele diz, gente, por exemplo, o coxo. Eu fiquei pensando nisso. O título do nosso estudo é Estações Necessárias. Nós precisamos passar por determinados sofrimentos na vida para que a gente cresça. Então, a gente veio para a carne e a gente vem com determinados problemas, a gente vem em determinada atividade econômica, a gente encarna em determinada família para sanar erros que nós cometemos. E não cometer outros. Muitas vezes, a gente não consegue sanar os erros, mas só da gente não cometer outros já é um passo muito grande. Então, esse não cometer erros é uma estação. A outra estação é fazer o bem. E como que a gente caminha nisso? Vamos pegar o exemplo do coxo? Eu fiquei pensando nisso. Eu acho tão horrível falar isso, mas é o que estava na Bíblia, tá, gente? Perdoe-me. Essa pessoa com essa necessidade especial, essa deficiência física, ela foi trazida para pedir esmola na frente do templo. Então, ela podia muito bem não aceitar o convite de Pedro e João, porque ela pede, ela olha para Pedro e João e pede para que dê esmola. E eles dizem, não tenho medo, mas eu posso te dar outra coisa. Então, este homem que estava ali com essa deficiência física, ele aceita. Ele podia muito bem continuar ali pedindo esmola. Estava bom para ele, estava ganhando dinheiro, mas não.
eles estão me fazendo um convite diferente. E esse convite diferente fez com que ele aceitasse, fez com que ele confiasse, levantasse, andasse e ainda por cima entrasse no templo para orar, para agradecer. Ele não saiu correndo, gritando, né? Ah, vou correr, vou fazer tudo o que eu quero. Não, ele foi agradecer no templo. Ele segue Pedro e João. Olha a estação necessária. Ele passou pela dor, da privação de andar, né, de ser arrastado até ali para conseguir uma esmola, porque sequer conseguia trabalhar, e, no entanto, quando recebe essa cura, ele agradece. Ele não sai pulando de alegria, soltando rojão e passando o outro para trás, crescendo às custas dos outros, não. Era uma estação necessária para ele, aquele momento de dor, e o momento em que ele também se permitiu encontrar com Cristo. Então, essa união com Cristo fez com que este ser que estava ali pedindo esmola encontrasse a cura para a sua vida. Mas eu não posso dizer que ele já adquiriu a claridade, né? Eu não sei qual é a história pregressa dele. Mas olha o salto evolutivo que ele já deu nesse passar desse sofrimento. E o penúltimo parágrafo. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta a fim de alcançar a época do refrigério pela presença do Senhor. Aí chegado, habilitar-se-á, olha que lindo isso, para a construção do reino divino em si mesmo. A promessa do reino de Jesus, que a gente imagina que vai alcançar o reino dos céus, a gente imagina o quê? O céu, Deus sentado no trono, no seu lado direito, Jesus. O reino de Deus está dentro de nós. E é essa união do nosso espírito que evolui, que cresce, que entende esse movimento de que são necessárias estações para a vida, que aceita e que progride. Ele se une com Jesus para um dia encontrar, sim. Nós temos que crer que um dia nós vamos ter o reino divino dentro de nós. Nós vamos conseguir superar as nossas dificuldades e crescer. E sermos seres que podem estar no plano espiritual ajudando os outros, cuidando dos outros, porque já demos conta de cuidar de nós. Olha aqui, que proposta bonita de reino divino em si mesmo. E assim, se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que devem levar a efeito para demandar a seguinte. Então, se a gente compreende a missão do Evangelho, que é esse nos edificar, o Evangelho, ele foi feito e trazido para Jesus para aplicarmos em nós. Nenhum momento foi falado aqui para sair fazendo pregação de porta em porta, não. Não foi falado para você ir lá, entrar no seu templo e pregar, não. Foi falado para você aplicar em si mesmo esse compêndio do caminho da nossa perfeição, que um dia alcançaremos, mas não é agora esse dia. Então, só porque não é agora eu não vou fazer nada, então, assim, reconheça a estação em que você se encontra. Como eu estou hoje na minha vida, o que eu estou passando. E passe a entender a que tipo de serviços na caridade, no atendimento ao próximo, demanda a sua seguinte etapa. Qual é a próxima etapa? Nós estamos sempre em construção, sempre em evolução. Nunca podemos achar que já estamos prontos e dizer, ó, já fiz tudo, ó, já dei meu curso do Emmanuel aqui, ó, tô com, como diz os espíritas, tô com um pezinho no nosso lar, né? Porque o espírito tem mania de fazer isso, né? Não é o Osmar tá assim, né? A Adri assim, né? Por quê? Porque a gente tem mania de fazer isso. Cumpri minha parte. Vou lá, voltou, vamos supor, voltou a nossa reunião na quarta-feira. Quem sabe um dia volte aí? Aí você chega, sai de lá e fala, dever cumprido, olha lá. Cumpri o quê, meu irmão? O que você cumpriu? Você cumpriu alguma coisa.
tenho absoluta certeza, o Emmanuel falou, você cumpriu, é importantíssimo o que você fez. Você foi até a casa espírita, mas você não cumpriu missão nenhuma. Você cumpriu um comprometimento com o seu aprendizado. E agora, o que você vai fazer com o que você aprendeu dentro da casa espírita? Aplica para dentro. É para dentro de você. Quando você estiver, né, já pronto, aí começa o movimento da ajuda. Ou, enquanto você aplica, você já vai ajudando. Não precisa ninguém estar pronto para começar a ajuda, né? Já pode ajudar de onde você está. Alguém gostaria? Minha parte era essa. Alguém gostaria de algum comentário? Vou tirar aqui a apresentação. Algum trecho que chamou atenção? Ou eu falei muita bobagem? Mary, você falou bobagem aí, pode me corrigir, fica à vontade. Quando vocês leram aquele trechinho lá do que ele começa falando dos católicos, o que vocês sentiram quando ele coloca lá? A Estela não está conseguindo abrir o microfone. Estela está com problema no micro? Tenta abrir para ela. Não abre. Eu só consigo fechar, abrir eu não consigo. Sai e entra de novo, isso. Sai e entra de novo, que às vezes é o problema no link. Aí você consegue. Eu confesso para vocês que nesse trecho que houve essa fala do Emmanuel aí, eu olhei assim e falei, nossa, mas caramba, a maioria dos católicos deu aquela... Aí no final do parágrafo ele vem para os espíritos. Falei, bom, né? Bom, nós temos que botar o caldeirão do cristianismo todo para mexer aí, né, gente? Consegue, Estela? Vê se você consegue. Consigo. Aí, pode falar. Tá. Não, Meryl, é que você estava falando, eu estava pensando, fazendo uma reflexão da minha vida mesmo, sabe? Sim. Nem sei se cabe eu falar, quer dizer, vontade, é um estudo, mas é que é para a vida mesmo, né? Sim, mas é para aplicar na vida mesmo, esse é o objetivo. Dessa questão da caridade com o outro, né? Porque eu tenho passado por uma situação muito difícil com a minha mãe. E eu, como tenho estudado, então eu tenho que entender que eu entendo mais que ela de certas coisas. Então, eu não tenho sido caridosa, então, entendeu? Não estou sendo caridosa com as falhas dela. Isso que eu estava pensando, sabe? E eu posso fazer uma pergunta? Uhum. Você está sendo caridosa com você? Quando você fala isso a seu respeito? Que apesar de cuidar da sua mãe, de ter seu marido, a sua casa, seu emprego, de acolher tudo que você acolhe, você não acha que está talvez se exigindo demais de você? Que você já está realizando a caridade e você tem o talvez, tá? O ideal de caridade que você acha que é e você já está praticando, não percebeu? Não sei. Não é? Pode ser. Dri, falou alguma coisa? Não? Que é difícil as relações pai e mãe, quando elas são relações tão próximas assim da gente. É muito difícil a gente lidar com as situações, porque você vai falar assim, ela é uma idosa, precisa de ajuda, mas a mãe, ela é mãe. Ela precisa de ajuda, mas ela continua sendo mãe, né? E como é que fica essa relação? A sua relação de filha com a mãe, porque ela tem que ceder esse ponto, e é muito difícil para ela também receber a ajuda, por mais que ela esteja precisando. Já parou para pensar nisso? Porque a gente está em posição de ajudar, eu sempre peço isso para Deus, que eu esteja. Porque é mais fácil do que estar na posição de precisar de ajuda. E você precisa ter humildade de reconhecer que você precisa, não é? De aceitar que você depende. É muito difícil para as pessoas se colocarem nessa posição. Inclusive, quando a gente faz a caridade, nos evangelhos, toda vez que nós temos citação, se diz que nós temos que tomar cuidado para que a gente não jogue a caridade na cara da pessoa, digamos assim, em outras palavras, né? Levando ela a ser humilhada. Aí você fala, nossa, mas
né? Tipo, eu te perdoo, tá? Eu te perdoo, mas saiba que eu te perdoo. E você fica lá esfregando o perdão na cara da pessoa, né? Você faz a caridade para a pessoa, o perdão também pode ser uma atitude de caridade, né? E você fica, né? E a pessoa tem que estar nessa. E às vezes é difícil. Ela está nesse mesmo patamar que você imagina. Você reconhece sua mãe precisando de ajuda, mas ela entende que ela precisa de ajuda. Às vezes daí vem um conflito, né? Não sei, tá? Estou colocando sem saber a situação real que você está passando, tá? Dri? Eu ia ficar quieta, mas Não fique. que às vezes a gente você tem um parâmetro aí de que é qualidade, tá? Não tô falando bem abstrato, tá, Estela? Não conheço a fundo a situação, nem você bem, mas olha o nível culpa. Às vezes você se sente culpada por alguma coisa e a culpa pesa, a culpa fere, e às vezes, e muitas vezes, esse sentimento vem por um gatilho, alguma coisa muito mais de infância do que no momento presente. Então, o que a Marilyn colocou, né? A tua mãe, ela aceita que ela precisa, quando não aceita, fica muito mais difícil esse movimento de você ir e entregar. Agora, se você trabalhar, olhar para você, o que é que você sente, onde isso te toca, e perguntar, isso é de agora, isso é de antes, isso é de depois, pode te trazer alguma luz e te melhorar nesse quesito dessa questão da doação e da sua entrega. Porque a gente tem conflitos com os pais e mães, né? Assim, de forma geral, no nosso decorrer da vida, a gente tem uma construção por parte deles, e eles tiveram uma construção já machucada e doída. Então, nesse movimento de aprendizagem aí no caminhar, respeito, entrega e posição. Se põe no seu lugar de filha, ela se põe no lugar de mãe. Acho que é o melhor caminho aí para esses momentos verem. Mas dá uma olhadinha, porque a gente, no quesito de mãe, por mais que a gente faça e por mais problemas que a gente tenha, a gente sabe, por todos os estudos, que não tem como a gente pagar o presente que ela deu, que é a vida. Nós não vamos conseguir retribuir. Não tem jeito de retribuir isso para a mãe. Não dá. Uma vez eu li e depois ouvi o Andrei falando sobre isso, e realmente faz muito sentido. A gente não consegue retribuir para a mãe. Mas virtudes ou defeitos que essa mãe tem aos nossos olhos, a gente não consegue. Então, olha se não tem um peso aí na balança de uma culpa que talvez nem exista, mas que é sua. Trabalha ela. É bom ver a Dri, gente, que a Dri, terapeuta, ela sempre traz um olhar mais leve para as coisas, né, Estela? Tá vendo como é bom? A gente compartilha coisas assim que você fala assim, eu fico em dúvida, será que eu falo? Será que eu não falo? É uma coisa minha, mas de repente é uma coisa tua que é comum. E é comum, porque todos nós temos mãe, né? Ou algumas já desencarnaram, outras estão. Eu também tenho a minha e sei o quanto é difícil lidar. E esse movimento, né? Eu vou te cortar, esse movimento, Estela, é muito do que o Emmanuel falou. Para pensar. Primeiro, identifica o que você sente. E fica em silêncio, sente no seu corpo e deixa tudo isso fluir. A emoção precisa fluir. A gente fica tentando estancar e trazer para a cabeça, e a gente faz errado. Deixa a emoção fluir. A hora que você deixar ela fluir, ela começa a dar resposta. E você fala, meu Deus, era só isso. É porque você precisa identificar o que você está sentindo. É peso. A gente morre de medo de dar nome, como, por exemplo, eu não ia falar nada, porque a palavra culpa traz um peso grande, mas ela vem de outro lugar. Né? Na maior parte das vezes vem do medo. Às vezes até do medo da perda da mãe. Sim. Agora chega a terapia. Vamos fazer uma terapia. Mas o movimento, tá vendo? Mas o que a Estela trouxe é importante para a gente pegar e mostrar o gatilho ali com o Emmanuel. O Emmanuel nos coloca no movimento para o interior, né? Para o
crer, para a fé raciocinada que o Espiritismo nos traz, para a gente se entender, para a gente saber em que estação da vida nós estamos. Como é? E como a gente faz isso? A gente olha para os problemas da gente e vê como é, aproveitando o que a Adri falou, como é que a gente se vê no enfrentamento desses problemas. Se a gente entende, se a gente percebe se são problemas, se a gente carrega com peso, com dor, para saber qual é a estação que estamos e ter humildade para entender que tem muito mais coisa para vir. E que se a gente tem isso até agora, a gente tem que ter olhar de gratidão. Porque a gente está conseguindo lidar com aquela situação, porque nós temos um amparo. Essa semana, a semana passada, a gente estava falando a respeito, a Rose colocou no curso da quarta-feira uma passagem muito linda, onde uma das questões levantadas pela oração que ela nos descreveu foi o nosso anjo protetor. Eu achei, depois eu vou achar essa passagem, vou pôr no nosso grupo. O nosso anjo protetor, não como nossa babá, mas como um parceiro de evolução. Caramba! Muda tudo, sabe? Eu não sou mais a criança birrenta. Nós temos responsabilidades. Então, esse protetor e os outros, nós não temos um protetor só. Nós temos mais. Né? Um que a gente chama de anjo da guarda, mas nós temos o protetor da família, os nossos ancestrais, espíritos amigos que nos visitam, que vêm nos trazer um pouco dessa luz que nós buscamos. Então, se a gente identifica esse movimento, essa proteção, você fala, não, realmente, eu estou aqui, né? Não desanima, não deixa a peteca cair. Com gratidão, você consegue galgando os próximos passos. E esse próximo passo, a gente não precisa estar pronto para dar o próximo passo em relação ao outro. A caridade é esse movimento de você fez o movimento para dentro de crescimento e vai para fora na relação com o outro. É a relação do eu com o outro. Eu já, em Emmanuel, eu consegui perceber que o movimento da caridade, nós temos que parar de achar que caridade é da esmola, que era o que a pessoa, que eu acho horrível falar isso, o coxo, né? Ai, meu Deus. Não gosto das traduções, mas enfim, era a pessoa que estava pedindo esmola na frente do tempo que queria. Me dê por caridade. E a caridade foi levá-lo à cura. Porque ele aceitou. Porque ele se redimiu. Porque ele abriu mão daquela vida que ele trouxe e falou, não, vou começar de novo. E ele não começa festejando, bebendo com os amigos, enchendo a cara, fazendo churrasco, né? Usando droga, fumando narguilha, igual a molecada faz hoje. Não. Ele comemora orando em gratidão com os dois que trouxeram a cura. Será que a gente faz isso? A gente comemora. Vou finalizar com essa pergunta, mas essa pergunta é para mim também, tá? Não é que eu sou melhor que ninguém, não. Será que a gente sai comemorando tudo que a gente ganha, né? De bom? Ou a gente também olha os passos do sofrimento que nós temos e agradecemos a Deus esse sofrimento como uma estação necessária para a nossa evolução? Normalmente a gente questiona Deus, poxa, Deus, a gente bate papo, né, Dri? Pô, Deus, eu falo assim, eu pago, mas vamos parcelar? Vamos, né? A gente brinca. Eu não vou pagar na vista, mas a gente bate umas DR com Deus. Porque a gente não consegue olhar para os nossos sofrimentos como estações necessárias para a nossa evolução. Porque nós somos orgulhosos. Eu sou muito orgulhosa. A gente tem que se controlar com relação a isso, sim, né? Fala, nossa, tomei essa da vida, baixa a crista e recomeça. Não, se revolta. Então, a atitude da revolta, desse questionamento infinito, esse loop infinito de questionamento a Deus, nos leva ao quê? A mais revolta. E cadê o reconhecimento, o arrependimento, que é o refrigério do viver com o Senhor, que é a proposta de Pedro? A gente não alcança, né? É difícil, mas o Emmanuel, ele pega o livro e dá em cada... Nós estamos em 13 capítulos, gente. Foram 13 dicas imensas do que fazer. Basta a gente começar a olhar para nós e ver o que a gente está fazendo na nossa vida, né? Em que estação estamos. E ver que elas são necessárias, não é verdade?
Alguém quer comentar? Podemos encerrar? Podemos? Então, vamos lá. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos vocês aqui, mesmo após um bug das redes sociais. Hoje o dia foi, né? Foi um dia de bug nas redes aí de Facebook, Instagram, WhatsApp. Quase não conseguimos ter o nosso encontro, por não ter como viabilizar o link, e eu acabei viabilizando, inclusive, no Facebook, que voltou um pouco antes. Mas, de qualquer maneira, mesmo com um número menor de pessoas, realizamos o nosso encontro. Então, eu tenho uma gratidão imensa a vocês, que param tudo, que já reservam aquele momentinho do dia para a gente refletir, para a gente orar. Agradecer a Estela que compartilhou aí a sua angústia conosco. Isso só se faz num ambiente de muita confiança, viu, Estela? Eu fico muito feliz, porque ela confia tanto que ela se abre assim com a gente e a gente aprende com ela, né? Como todos nós somos humanos, cometemos os mesmos erros. O erro do outro é um erro nosso, é um erro que cometemos em conjunto. Então, eu quero aproveitar também e vamos fechar os nossos olhos e agradecer mais uma vez a Deus essa linda oportunidade deste encontro para estudarmos o Pão Nosso. Um livro que usamos muitas vezes apenas como leituras ilustrativas, como algumas leituras sem aprofundamento, caso, né, na sequência de um evangelho. E aqui estamos tendo a oportunidade de ver quão grandioso foi o trabalho de Emmanuel, junto ao médium Chico Xavier aqui na Terra, em um de seus livros, em onde nós estudamos cada capítulo tanta sabedoria e, ao mesmo tempo, tanto amor pela humanidade, tanto carinho pelo seu próximo. O exercício de amor e caridade de Emmanuel e Chico, que se reflete nessas obras que estudamos, nesses capítulos que semanalmente nos inspiram, é realmente necessário a todos nós. Um livro tão antigo, onde nós até hoje não conseguimos aplicar ainda sequer uma linha de tudo que a gente já leu até agora. O quanto importante é a gente reconhecer e ter humildade, que sempre podemos aprender mais. O nosso orgulho, muitas vezes, não nos permite o crescimento espiritual necessário. Então, vamos pedir ao Senhor que sejamos humildes, que tenhamos o nosso coração voltado para Cristo, que nós possamos aplicar o Evangelho de Cristo dentro de nós, para que um dia, que esse dia pode ser daqui a 5 minutos, nós possamos transbordar esse amor para as pessoas ao nosso redor. E que a espiritualidade da fraternidade esteja agora acolhendo a cada irmão desencarnado que se encontra em nossa casa precisando de ajuda, que eles possam igualmente abençoar os encarnados que convivem conosco e nos encher de boas vibrações e boas energias e esperanças renovadas para darmos continuidade à nossa semana que se inicia hoje. Que assim seja. Queridos, queridas, obrigado. E a gente se encontra novamente na próxima segunda-feira. Fiquem em paz.